Abre a sua Bíblia comigo, por favor, em Mateus capítulo 12. Eu vou ler a partir do verso 14. Diz assim a palavra do Senhor. Então os fariseus saíram e começaram a conspirar sobre como poderiam matar Jesus. Sabendo disso, Jesus retirou-se daquele lugar. Muitos o seguiram e ele curou todos os doentes que havia entre eles, advertindo-os que nada dissessem a respeito de quem ele era. Isso aconteceu para se cumprir o que fora dito por meio do profeta Isaías. E aí agora Jesus vai citar o capítulo 42 do profeta Isaías, dizendo: Eis o meu servo a quem escolhi, o meu amado em quem tenho prazer. Porei sobre ele o meu espírito, e ele anunciará justiça às nações. Não discutirá nem gritará, ninguém ouvirá sua voz nas ruas. Não quebrará o caniço rachado, não apagará o pavio fumegante, até que leve à vitória a justiça. Em seu nome as nações porão sua esperança. Depois disso, levaram-lhe um endemoniado que era cego e mudo, e Jesus o curou, de modo que ele pôde falar e ver. Todo o povo ficou atônito e disse: Não será este o filho de Davi? Amém. Vamos orar juntos? Pai querido, em nome de Jesus, o nosso coração anseia por mais de Ti, enquanto cantamos exaltado nos céus, enquanto dizemos que tudo que há em nós deseja Te adorar, nós nos colocamos aqui hoje, Deus, de pé, para dizer o quanto nós precisamos da Tua palavra, o quanto nós precisamos Te conhecer ainda mais. E por isso, Deus, o nosso desejo e a nossa oração é que Teu Espírito tenha liberdade para falar conosco aquilo que o Senhor quer e já está ministrando em nossas vidas. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Queridos, agora no mês de dezembro nós vamos começar a falar sobre as promessas de Deus. Porém, não são as promessas de maneira genérica, mas sim a promessa. Qual foi a grande promessa de Deus? O que é que Deus prometeu ao povo que faria ou que traria e que seria assim tão divisor de águas na história do povo de Israel? Foi o que nós celebramos no dia de Natal. Tradicionalmente, porque você já sabe, eu mesmo já falei isso várias vezes, que Jesus não nasceu em dezembro, muito menos no dia 25. Isso é uma tradição. Cronologicamente é mais possível que tenha sido para o mês de abril. É quando os pastores ficavam no campo, ao relento, e então puderam ser visitados pelos anjos e tal. Mas isso não vem ao caso. Tradicionalmente, em dezembro, nós celebramos o Natal. E o Natal, como o próprio nome diz, é um natalício, é o nascimento daquela promessa de Deus. Enfim, a Bíblia diz, na plenitude dos tempos, veio aquele que era prometido, Jesus Cristo. Então, ao longo do mês de dezembro, a gente vai falar sobre o cumprimento dessa promessa. E eu queria que a gente fosse bastante sincero agora, porque quando a gente pensa em um Jesus que foi prometido para um povo, que veio, mas a palavra diz que este povo não o recebeu, eu me refiro aos judeus, e então a mensagem foi pregada agora também aos gentios, que não eram os judeus, e portanto cá estamos nós. Quando nós admitimos que só estamos aqui porque na graça e na misericórdia de Deus esse Jesus veio também para nós, a pergunta que a gente tem que se fazer é o seguinte: quem é esse Jesus de fato para mim? O que é que ele verdadeiramente representa para mim? Faça essa pergunta para você mesmo. O que é que Jesus representa para você? Parece uma pergunta de resposta um tanto quanto óbvia, porque você vai dizer o seguinte: Jesus quem é? Jesus é meu Deus, Jesus é meu Salvador, é meu Senhor e tal. Ok, essa é a parte óbvia da resposta. Mas nas entrelinhas, o que você precisa pensar é o seguinte: será que eu não estou dizendo quem é Jesus para mim a partir apenas das minhas circunstâncias, das minhas necessidades e anseios?
Deixa eu explicar. Às vezes nós passamos por situações na vida onde nós clamamos a Deus que venha com uma solução ou uma resposta. Por exemplo, um período de enfermidade. Aí nós clamamos por um Deus que é Deus de cura. Um período de escassez material. Aí a gente clama pelo Jeová Jirê, o Deus que é o Deus de toda a provisão. Então, quando a gente pergunta quem é Jesus para você, ainda que pareça óbvio, mas é apenas para nós admitirmos que essa promessa que Deus nos fez, muitas vezes ela tem cara do problema que a gente está vivendo. Dependendo da área ou de como é o problema que você vive, este Jesus que veio vai ser apenas um resolve, vai ser apenas alguém para chegar junto e desfazer aquele engodo. Isso aconteceu na vida dos judeus. E aqui hoje eu queria mostrar para vocês como essa grande promessa, a grande promessa de Deus, veio e por causa do momento, do contexto e da necessidade dos judeus, muitos deles perderam a promessa de Deus de vista. Então, como era e quem era este Messias prometido aos judeus? Se você olhar comigo um pouquinho para a história, você vai precisar voltar para 2000 anos atrás, no ano em que Jesus se apresenta ao mundo, no ano do cumprimento desta promessa. E aí você ali vai ver um povo judeu que está circunscrito num contexto de necessidades e de sentimentos muito misturados. E é sobre isso que eu quero falar agora. Eu preciso fazer esse pano histórico. Porque lá de Jesus, volta comigo para o tempo de Jesus, e agora de 2000 anos, desde que Deus havia prometido para Abraão, que a promessa viria até o tempo de Jesus, muitas coisas estavam acontecendo, ou vinham acontecendo com os judeus. Duas coisas importantes você tem que saber. Primeiro, esse povo judeu que passou por tudo que passou e que agora aguardava mais do que nunca ansiosamente o Messias, ele tinha convicções muito fundamentais. E é importante você saber quais são. Depois, havia um contexto estressante ao redor. Vamos falar das convicções, as 5 convicções do judaísmo. Primeiro, eles criam numa fé monoteísta. Isso é importante, fica comigo. Monoteísta diferente das nações vizinhas, que eram o quê? Politeístas. Eram pagãos. Os pagãos creem em muitas divindades. O judeu, a partir do texto de Deuteronômio, capítulo 6, quando eles aprendem a oração mais importante do judaísmo, chamado Shama Israel, eles dizem lá que Israel, o seu Deus, é o único Deus. O Senhor, o seu Senhor, é o único Senhor. Isso é o centro da oração chamada Shama Israel. Está lá em Deuteronômio capítulo 6. Então era uma fé monoteísta. Segundo, eles criam, o judeu acredita, e isso está na Bíblia a partir de Gênesis 12, que eles são um povo eleito. Eleito para quê? Para viver do jeito que Deus quer que a humanidade viva, para que as outras nações vendo possam ser impactadas. Para que os povos vizinhos enxerguem o que é um povo abençoado por Deus. Então tem a eleição sobre a vida de Israel. Terceiro, eles creem e valorizam imensamente a Torá, as Sagradas Escrituras. As Sagradas Escrituras não são apenas vários livros de religião compilados juntos. Aquilo dali é o centro da vida deles. Ali está o jeito que Deus quer que eles vivam, as palavras que Deus quer que eles falem, as posturas e práticas éticas e cotidianas que Deus quer que eles tenham. É o centro da vida deles, a Torá. Quarta convicção é a respeito da terra, a respeito do templo. Deus prometeu para Abraão que ao olhar para o deserto da Judéia, onde estava, ele visse então os grãos de areia e disse: a tua descendência vai ser tão numerosa quanto esses grãos de areia, quanto as nuvens no céu. Agora olha ao redor, e toda esta terra eu vou te dar. E este será o pedaço de chão que os judeus dirão: essa é a terra que mana leite e mel que o Senhor nos deu. E por que a terra é tão importante? Porque na época da monarquia,
na dinastia de Davi, Deus começa a fazer algo que seria completo no reino de Salomão, que é o quê? A construção do templo. Deus permite que este templo seja construído e a partir daí, toda a vida religiosa, toda a vida cívica, toda a vida moral, toda a vida social do povo judeu acontece agora ao redor do templo em Jerusalém. Só que antes de lhes dizer qual era a quinta convicção, pensa comigo o seguinte: ainda que eles se acreditassem monoteístas, eleitos por Deus, donos de um pedaço de chão para chamar de seu, porque Deus me deu, levando os seus sacrifícios ao templo e seguindo fidedignamente a Torá, ainda assim o povo vinha experimentando cativeiro atrás de cativeiro. Já era assim na época do Egito, aí vem Moisés, liberta, então eles constituem-se na terra, depois vem os assírios, depois vem os babilônicos, depois vem os persas, depois tem um engodo tremendo que eu vou falar aqui já já, até que chega Roma, e então nesse momento é como se o povo judeu na época de Jesus olhasse para esta realidade atrás deles na linha do tempo e dissesse: o que é que nós estamos fazendo errado? Nós estamos sendo infiéis com a palavra e com o querer de Deus. E então eles começam a voltar para o zelo das Escrituras. Não estranhamente, é nessa época, poucos anos antes da vinda de Jesus, mais ou menos um século antes, que surge um grupo muito zeloso pelas Escrituras, chamado, sabe o quê? Fariseus. Eles nascem desse momento de olhar ao redor e dizer: nós precisamos voltar para as Escrituras. Deus está pesando a mão de castigo dele sobre nós, nós temos que zelar pelo cumprimento das palavras de Deus. E eles tentam então, os fariseus assumem um zelo religioso tremendo. E aí começa a se alimentar ainda mais do que nunca algo que já há 800 anos os profetas vêm prometendo, que é esta quinta convicção, a espera de um futuro redentor de Deus. Então eles criam no monoteísmo, era povo eleito, eles criam na Torá, eles centravam a sua vida ao redor do templo, mas eles esperavam em algum dia, em algum momento, ninguém sabe quando nem como, um ato libertador ou redentor de Deus. Era essa a expectativa, por quê? Porque no tempo de Jesus havia uma tensão muito crescente. Quando se olhava ao redor, Roma tomava conta da Judéia, Roma tomava conta do mundo inteiro conhecido, mas ali na Judéia, Roma exercia uma pressão fortíssima. No final do Antigo Testamento, o livro de Malaquias, do profeta Malaquias, até o Novo Testamento, quando começa com o Evangelho de Mateus, tem um intervalo de aproximadamente 400 anos. E nesse intervalo é como se houvesse ali um silêncio de Deus. Os historiadores chamam isso de silêncio de Deus. 400 anos onde parece que a voz de Deus cessou. E nesses 400 anos muita coisa acontece e o povo que espera essa libertação só consegue clamar o seguinte: até quando, Senhor? Até quando a gente vai viver assim? Até quando vamos ter que experimentar este cativeiro, esta opressão, estas blasfêmias que são feitas ao Teu nome? Até quando, Senhor? E o que eu quero dar para vocês agora é uma linha do tempo para você sentir bem, e é importante conhecer a história, para que você sinta bem como estava o coração desse judeu, que na época de Jesus vai dar de cara com o cumprimento da promessa. Porém, muitos não vão entendê-la. Então, linha do tempo aqui agora, tá certo? Quem gostava das aulas de história, levanta a mão. Ok. Quem não gostava, lamento. Se nessa hora você quiser dormir, tirar um cochilo e tal, fica à vontade. Mas é muito importante agora você entrar dentro dessa história aqui comigo. Primeiro, 6 séculos antes de Cristo, os persas assumem o domínio, destronam a Babilônia, assumem o domínio e fazem algo muito importante. Enquanto os babilônicos destruíram Jerusalém, saquearam o templo, tocaram fogo em tudo, destruíram a identidade dos judeus, levaram os judeus para a Babilônia, os persas fazem diferente. Os persas dão autorização para os judeus voltarem para casa. Aí eles voltam, nem todos voltam, muitos ficam por ali. Sabe na sua Bíblia o livro de Esdras e o livro de Neemias? Lembra? É exatamente esse período. Com
o edito do rei persa Ciro, o povo volta para casa, alguns. O primeiro significativo que vai é um sujeito chamado Zorobabel. E aí eu volto a domingo passado, quando eu dei sugestão de nomes para quem está querendo ter filho, né? Lembra do Jubal, Tubal e o Jabal? Tem agora o Zorobabel. Já pensou? O Zorobabel, ele leva um povo consigo e eles reconstroem o templo. Só que os judeus, depois do templo pronto, eles se dão conta que nem de perto o templo chegava à glória dos tempos de Salomão. Mas já é alguma coisa. O povo está de volta. Depois de Zorobabel vai Esdras e resgata o cultivo e o zelo pela lei. E lê a lei com o povo que já não lembrava mais das palavras do Senhor, chora e se quebranta diante da lei. Depois vai Neemias leva mais gente, reconstrói os muros da cidade. A cidade fica agora protegida, pode ter vida social acontecendo. Jerusalém estava em ruínas. Isso tudo acontece debaixo do Império Persa. Um império fortíssimo vem crescendo, chamado Império Helênico, os gregos. E os gregos vão ganhando força. Quem assistiu os 300 de Esparta? Lembra daquele filme? Aquilo é uma lenda que existe dentro desta guerra centenária entre os gregos e os persas. O Rodrigo Santoro faz o papel de um rei persa. Dentro daquela guerra, no ano 331, Alexandre o Grande finalmente conquista os persas. Alexandre o Grande tinha uma mania de ser grande em tudo, por isso o nome dele. Ele conquista tanta terra, ele expande tanto o seu reino, que ele não consegue tornar o reino dele homogêneo. Ele não consegue fazer com que todos os reinos conquistados pensem de maneira grega, cultuem os deuses do panteão grego, falem e pensem e ajam e cultuem como os gregos fazem. Ele não consegue. Então, o reino de Alexandre, apesar de ser muito extenso e vasto, ele tem muitas guerras tribais, muitas lutas de etnias, como se fossem guerras civis. Então acontece que Alexandre o Grande morre em 323. E quando ele morre, ele não deixa sucessor. E aí fica uma confusão enorme para se pensar quem é que vai assumir agora o trono. Quando duas dinastias muito fortes, uma lá no Egito e outra lá no norte de Israel, na Síria, chamados os Seleucidas e os Ptolomeus. Quando eles então começam a se degladiar entre si para ver quem vai mandar na terra. Os Seleucidas lá do Egito, eles reinam durante um bom tempo, a partir do ano 311. Eles vão até o ano 198, onde os Seleucidas assumem, repito, refazendo, os Ptolomeus do Egito. Depois os Seleucidas assumem. E por que é importante falar desses nomes difíceis? Porque na dinastia dos Seleucidas acontece uma coisa determinante. Veja só comigo, hein? Eu estou te mostrando a história para você lembrar e entender como era o povo na época de Jesus, em que Deus realiza a sua promessa, ok? Estamos juntos? Então volta. Os Seleucidas então elegem um rei. O nome desse homem é Antíoco IV Epifânio. O nome Epifânio vem de epifania, um Deus está entre nós. Ele se auto-intitulava um Deus em forma humana. Ele está tão sedento para impor a cultura helênica e a visão de mundo helênica para todos os povos do seu reinado, que ele entra no templo de Jerusalém e vê todos aqueles ouros, riquezas, não vê imagem nenhuma, acha aquilo muito estranho, porque o judeu não cultua imagem alguma sequer. E o rei Antíoco IV já estava com um problema, porque Roma já vinha crescendo em força e cobrava impostos de outros reinos vizinhos para não invadi-los. Então, se os Seleucidas quisessem ficar sem a intromissão de Roma, tinha que pagar imposto, e era imposto alto. O rei Antíoco IV entra no templo, vê aquele ouro, saqueia tudo para poder pagar as contas. Mas no intuito de impor a cultura grega para os judeus, sabe o que ele faz? Ele derruba o altar do Senhor. Ele profana aquele lugar. Ele constrói um altar à divindade Zeus, que era o maior do panteão grego. E em cima do altar de Zeus,
ele sacrifica um porco. O porco era o que havia de mais imundo no reino animal para os judeus. Aquilo foi uma ofensa tão grave, foi um pecado tão feio, uma blasfêmia sem antecedentes, que várias revoltas começaram a eclodir em Jerusalém. Numa delas, um homem chamado Matatias ben Yohanan, ele vê um judeu oferecendo sacrifícios a deuses pagãos, obrigado por um guarda grego. Ele vai lá e mata os dois, mata tanto o judeu por aquela profanação e traição, como mata o grego. Por isso ele foge. E quando foge, leva consigo seus filhos. E vai para uma região do deserto, onde vários outros insatisfeitos se juntam a ele. Ele monta um exército, e esse exército começa a ter pequenos embates com os gregos na Judeia. Um de seus filhos, chamado Judas, era um guerreiro tão forte, tão profícuo, tão bom, que ele dizia na época, ele martelava os inimigos. Então ficou conhecido como Judas o martelo. A palavra martelo é a palavra macabeu. E ele então, Judas Macabeu, arregimenta um exército, volta para Jerusalém e cria então a revolta dos macabeus contra o povo dos Seleucidas, a dinastia dos Seleucidas. Aí é muito sangue derramado, muita gente morre. Esta profanação do templo aconteceu em 164 a.C. Em 162, ou seja, em apenas 2 anos, a revolta dos macabeus destrona os Seleucidas de Jerusalém. O povo começa a celebrar a vitória dos judeus. Lembre-se, os macabeus eram os que seguiam Judas, que martelava, que era judeu, está claro? Então agora os judeus voltaram a conquistar Jerusalém. Passa-se um tempo e em 142 expulsa-se definitivamente os Seleucidas. E então cria-se agora uma nova dinastia a partir de um irmão de Judas Macabeu chamado Simão. É a dinastia dos Asmoneus. E os Asmoneus, que são judeus, começam agora a governar Israel. E o povo estava achando bom demais, porque depois de séculos de cativeiro, vamos lá, assírio, babilônico, persa, gregos, agora os judeus voltaram a dominar a terra. Só que aí, queridos, começa a complicar, porque bicho perigoso chama-se poder. É ou não é? O homem, quando bota a mão no poder, ele se balança. E os asmoneus agora têm todo o poder da terra. E quem tem a mão no poder, gosta do poder. E quem está no poder, quer continuar no poder. E os asmoneus envaidecidos pelo poder, e na sede de se preservarem no poder, começam a fazer aliança com outro poder enorme que vinha chegando sobre eles. Quem eram? Os romanos. E aí agora a coisa começa a ficar assim. Os romanos então conquistam definitivamente Jerusalém em 63 a.C. É o imperador Pompeu Magno que leva suas tropas e conquista toda a Judéia e elege então um rei para tomar conta da Judéia. Este rei foi o último da dinastia dos Asmoneus. Sabe como era o nome desse rei? Herodes o Grande. Asmoneu. E ele então começa a governar a Judéia, e esse é o momento, este é o contexto, a situação em que o povo de Israel se encontra. Então está aí os asmoneus, e depois vem os romanos. Aí o povo de Israel agora está debaixo de um outro cativeiro, muito pior do que todos os outros. O que os romanos fizeram foi de uma crueldade, violência sem precedentes na história. E o povo continua olhando para os céus e dizendo: Senhor, de novo, até quando? Cadê a promessa? A gente achou que o Judas era o cara. A gente achou que os asmoneus seriam os judeus que governariam Israel. Cá estamos nós de novo. Olha o que o Michael Gorin, aquele canadense que pregou aqui na igreja, olha o que ele escreve num livro muito bom chamado Drama das Escrituras. Ele fala sobre esse contexto de Israel. Ele diz assim: o Israel a que Jesus veio era uma nação em que tanto esperanças quanto temores eram intensos, até mesmo apaixonados.
As pessoas estavam cansadas da sujeição de dominadores pagãos, cheias de anseio pela vinda do reino de Deus e prontas a agir para ajudar a introduzi-lo. Esse era o anseio no coração do povo. O povo estava apaixonado. Você sabe o que é apaixonado, não é? Não é alguém que está amando, não. Apaixonado é alguém que está sofrendo. Porque paixão vem do latim passio, que é sofrimento. O povo sofria, o povo estava apaixonadamente ansioso. E olha o que é que João diz, então. João vai falar o seguinte: Jesus veio para o que era seu, mas os seus o quê? Não o receberam. Por que que os seus não o receberam? E agora que eu te contei essa aula de história, você vai poder entender bem. Porque à luz de todo aquele contexto, de toda aquela história, passo a passo, o povo esperava o cumprimento da promessa, o Messias, que viesse pelo menos com uma espada na cintura. Faz sentido? Pelo menos com um porrete ou um martelo na mão. O povo esperava alguém que viesse destronar Roma, como tantos outros vieram destronar impérios antigos. A expectativa foi tão grande e ao mesmo tempo tão circunscrita no universo de necessidades dele naquele momento, que eles perderam de vista o cumprimento da promessa. E nós? Qual é a nossa expectativa a respeito de quem Jesus é? Volto àquela mesma pergunta. Qual é a nossa expectativa a respeito de quem Jesus é? Vou recapitular aqui para você. Os judeus estavam tão limitados pela história da sua narrativa, do seu contexto, que eles esperavam um Messias que respondesse àquele contexto. Veio o Messias e muitos deles perderam o Messias de vista. Qual é a nossa expectativa agora? Quem é o Jesus em quem nós dizemos crer? Será que ele é alguém que você espera que venha para ser apenas a solução do seu problema circunstancial? Será que ele é um Deus pormenorizado, limitado e circunscrito dentro de um universo muito particular das suas necessidades? Não, queridos. Ele é muito maior. A promessa de Deus em Cristo Jesus trouxe ao mundo algo ou alguém muito maior do que nós imaginamos ou do que nós esperamos. Eu selecionei uma série de textos bíblicos só para te dar um gostinho do quão grande é esse Jesus, essa promessa de Deus que veio sobre nós. Primeiro está lá no livro de Jó, diz assim: do norte vem luz dourada, Deus vem em temível majestade, fora de nosso alcance está o Todo-Poderoso. O dia é teu e tua também é a noite, diz o salmista. Estabeleceste o sol e a lua, determinaste todas as fronteiras da terra, fizeste o verão e o inverno. Sabe quem é esse? Esse é o Deus criador de todas as coisas, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo veio ao mundo e se fez homem, Ele encarnou esta divindade aí. Todas as coisas, os céus e a terra foram criados por Ele e por intermédio dEle. Amém, queridos? Olha o que diz Moisés cantando a vitória do Senhor, lá em Êxodo 15. Senhor, a tua mão direita é majestosa em poder. Senhor, a tua mão direita despedaça o inimigo. É aquela história, agindo Deus, quem o impedirá? Jó também vai dizer o seguinte, olha que forte essa palavra de Jó. Ouça, escute o estrondo da sua voz, o trovejar de sua boca. Ele solta os seus relâmpagos por baixo de toda a extensão do céu e os manda para os confins da terra. Depois vem o som do seu grande estrondo, ele troveja com sua majestosa voz. Quando a sua voz ressoa, nada o faz recuar. A voz de Deus troveja maravilhosamente, Ele faz coisas grandiosas acima do nosso entendimento. Aleluia! O profeta Isaías diz, as nações são como a gota que sobra do balde. Para Ele, para Deus, são como pó que resta na balança. Para Ele, as ilhas ou as nações não passam de um grão de areia. Jó vai dizer ainda, onde você estava? Isso é Deus respondendo para Jó diante da sua petulância de questioná-lo.
Onde você estava quando lancei os alicerces da terra? Responda-me se é que você sabe tanto. Quem marcou os limites das suas dimensões? Talvez você o saiba. Olha aí Deus sendo irônico com Jó. Percebe a grandeza? Está dando para sentir a grandeza, o poder, a majestade desse Deus? Tu, Senhor e Deus nosso, diz o livro do Apocalipse, és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas existem e foram criadas. Se a gente está aqui, se a gente existe, é porque foi da vontade de Deus que nós fôssemos criados. Jesus Cristo é esse, através de quem tudo, eu e você, fomos criados. Amém? Para terminar esse último texto que Davi faz como uma oração a Deus, lá no segundo livro das Crônicas. Senhor Deus dos nossos antepassados, não és tu o Deus que está nos céus? Tu dominas sobre todos os reinos do mundo. Tu dominas sobre todos os reinos do mundo. Força e poder estão em tuas mãos e ninguém pode opor-se a ti. Aleluia! Quem este Jesus é para você? Será que ele é alguém, repito, que está limitado e circunscrito à tua definição circunstancial? Eu vou dizer que não, ele é muito mais, ele é isso e muito mais. Ele é esse Deus que cria, que sustenta o universo nas mãos. Aleluia! Aleluia! Quando Moisés se chega diante de Deus, lá na sarça ardente, Êxodo capítulo 3, e pergunta então que nome ele deveria dizer aos israelitas que o estaria enviando para libertá-los. Deus então se revela com um nome, e você sabe que o nome fala a respeito da pessoa que o possui. Então o nome de Deus é algo no mínimo misterioso, enigmático. Os judeus escrevem esse nome da seguinte maneira, são 4 consoantes, um Yod, um Re, um Vav e um Re. Dessas 4, 2 consoantes são aspiraladas, elas não têm som, elas são apenas o som da nossa expiração. E eu achei interessantíssimo um teólogo que disse certa vez que em um dos muitos significados deste nome, um deles que não nos pode escapar, é que quando pronunciamos esse nome, que ninguém sabe exatamente como é a pronúncia certa, mas por causa das consoantes aspiraladas, quando nós pronunciamos o nome, nós expiramos e nós percebemos que estamos vivos. Então, dizer o nome de Deus é nos lembrar que nós somos o sopro do Senhor. E esse camarada disse algo interessante, ele disse que ria e que achava engraçado quando algum ateu chegava para ele dizendo que Deus não existia. Aí ele disse, quando o camarada diz, Deus não existe, a pronunciar Deus, ele mal sabe estar dizendo que Deus já existe, porque ele está pondo o ar dos pulmões para fora. Lindo isso, a gente respira e na nossa simples respiração, Deus é anunciado e manifesto. A tradução para as nossas consoantes é mais ou menos essa. Depois de muito tempo, um judeu chamado massoréticos colocaram algumas vogais e então lê-se esse nome como Iavé ou Jeová, quando se junta outro nome de Deus com essas consoantes. Mas, sendo o que for, o Novo Testamento traduz por eu sou. O Antigo Testamento também. A tradução mais simples é eu sou. E Jesus Cristo aparece no cenário da história se dizendo ser ninguém menos do que esse Deus. Quando ele fala por 7 vezes no Evangelho de João, eu sou a luz do mundo, eu sou o pão da vida, eu sou a porta das ovelhas, eu sou o bom pastor, eu sou o Deus de Israel, eu e o Pai somos um. Quando Jesus fala isso, os judeus não acreditam, ele está blasfemando, isso é absurdo. Por quê, queridos? Porque os judeus estavam definindo quem o Messias seria a partir apenas da sua história, da sua expectativa de um libertador guerreiro. Aí Jesus diz, eu sou. E quando Jesus diz isso, aí nós vamos voltar para o texto que lemos no capítulo 14, que fala que os fariseus então começaram a conspirar sobre como matar Jesus. Porque quem se diz ser Deus,
merece morrer. Era isso na época. O C.S. Lewis tem uma frase, uma citação muito bonita e muito forte. Eu mesmo já li ela algumas vezes aqui, mas se você não conhece, vale a pena e eu trouxe aqui para a gente ler juntos. Olha o que o Lewis fala desta petulância, entre aspas, de Jesus se dizer como Deus. Ele diz assim: um homem que fosse somente um homem comum, e dissesse as coisas que Jesus disse, não seria um grande mestre de moral, seria um lunático, no mesmo grau de alguém que pretende ser um ovo cozido, ou então o diabo em pessoa. Porque quando Jesus vai falar que eu sou, quando ele vai dizer que eu sou Deus, então, meu amigo, ou ele era doido, ou então ele era Deus mesmo. Tá certo? Aí ele continua. Faça a sua escolha, diz Lewis. Ou esse homem era e é o Filho de Deus, ou então não passa de um louco ou coisa pior. Você pode querer calá-lo por ser um louco, você pode cuspir nele e matá-lo como se fosse um demônio, ou pode prostrar-se aos seus pés e chamá-lo de Senhor e Deus. Aleluia. Ele não é apenas o resolvedor dos seus problemas. Ele não é apenas o dono de todo o ouro e de toda a prata que vai chegar junto no dia que você tiver que pagar uma conta e não tiver de onde tirar. Ele é isso e muito mais. Ele é sim o dono de todo o ouro e de toda a prata. Mas antes, ele é o dono e o criador de todo o universo, de todos os universos criados. Você crê nisso? Diz amém. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Olha o que é que Isaías profetiza no texto que nós lemos. Eu já estou encerrando. No texto que nós lemos, Mateus vai citar Isaías. E ele vai, em outras palavras, dizer para os judeus o seguinte: olha, vocês estão esperando um Messias e um libertador que não vai vir, ou pelo menos não adiantaria se viesse. Se viesse alguém sentado num cavalo de guerra, com uma espada na mão e conseguisse destronar os romanos, como os asmoneus conseguiram destronar os seleucidas, se viesse o Messias assim, talvez em pouco tempo, pela sua humanidade, o poder seduziria o seu coração, como seduziu o coração dos líderes asmoneus. Talvez em pouco tempo um outro império mais forte se levantaria. Aí é quando Jesus vai dizer: o meu reino não é deste mundo. E os judeus não foram capazes de perceber isso. Então, Jesus vai citar Isaías quando ele fala, primeiro, esse Messias que Isaías citou e que sou eu, Jesus diz, vai anunciar justiça às nações. Não é apenas a justiça de Israel aqui, circunscrita debaixo do porrete romano. É justiça às nações. É muito mais abrangente do que o meu problema pessoal. O Messias anuncia justiça às nações. E diz o texto lá que ele não discutirá e nem gritará, ou seja, não vai ser na base do estardalhaço, não vai ser com grito, com força, não vai ter fogos de artifício. Ele vai fazer como? Ele vai fazer nos corações. O reino dele não é deste mundo. O trono que ele quer assumir não está em lugar nenhum do planeta Terra, senão apenas no coração do homem. Depois ele usa uma imagem de um campo de batalha, quando ele diz que ele não esmagará o caniço quebrado, nem apagará o pavio que fomega. Isso, imagine aqui um campo de guerra, onde o povo que foi derrotado está ali morto, o chão é uma lama de sangue, e aqueles troncos usados para empunhar lanças e armas estão agora quebrados no chão. As fogueiras que aqueceram os soldados na noite anterior agora são apenas um paviozinho fumegante. O que Deus está dizendo é que quando o Messias vier, ainda que o povo esteja nesta aparente derrota, debaixo de Roma ou debaixo de qualquer império que seja, ele não vai deixar a cana quebrada ser esmagada e o pavio que fumega se apagar. Ou seja, ainda que você esteja debaixo de peleja, como Israel estava, o Messias veio e nunca deixou que a coisa chegasse a um fim. Ele sempre teve a palavra final sobre quem mandava na história. Aleluia! Esse é o Jesus em quem nós cremos. Ele veio, curou a muitos, restaurou a vista e a voz
daquele jovem endemoniado que está logo antes no capítulo 12. Ele vem e restaura muitas coisas porque Ele é o Senhor do universo. Ele é o Senhor de todas as coisas. E o que eu gostaria, queridos, que você pensasse agora comigo, eu vou encerrar deixando vocês com um vídeo. E neste vídeo você vai ouvir algumas coisas e ver algumas imagens belíssimas. É uma animação gráfica de vários artistas que se juntaram para comunicar uma coisa. Para comunicar o quanto este Deus, o Deus da Bíblia, é muito maior do que tudo que a gente imagina. Eu vou deixá-los com esta sentença final, que é, na verdade, uma recapitulação de tudo que eu disse. Estamos na série que fala das promessas. A grande promessa de Deus foi cumprida em Cristo Jesus. Ele veio. Mas que nós não cometamos os erros que os judeus cometeram no século I, de esperarem o cumprimento dessa promessa na pessoa de um Messias que estava inscrito num universo muito pequeno e limitado de suas próprias histórias. O Messias que veio e que está aqui hoje é muito maior de tudo que a gente precisa, de tudo que a gente é, de tudo que a gente espera. Ele é grande, Ele é Deus. Amém. Eu sou o poder que há na espada, a vibração na ponta da lança. Eu traço meu caminho por entre as chamas de um campo de batalha, absorvo as falhas dos becos sem saída para deles fazer um palco sobre o qual eu danço. Eu sou as pausas entre os aplausos, o rugido dos corações correndo pelas salas do paraíso. Respiro as formas da luz e do silêncio, interrompo o progresso de rebeliões cósmicas. Eu sou a glória dos gigantes Manaslu e Sagármata. Sentinelas das planícies asiáticas, eles clamam pelo meu nome, que é entoado pelo coro dos vibrantes albatrozes do Pacífico. Eu me visto da areia que voa das dunas de Nevada, coberto com as sombras das cavernas do Saara. Eu sou a luz da lua incandescente iluminando as chuvas da Amazônia. Eu pinto a Antártica de expedições, outorgo domínio à pantera do deserto. Eu autorizo os resquícios dos astecas e incas, que florescem à vista dos povos tribais. Eu conduzo a aurora a exalar os sinais e desperto a astronomia para olhar além. Eu sou o inaudito ouvido das tempestades que bramam minhas palavras. Eu sou o desejado. Eu sou o verbo. Eu emerjo da terra molhada dos seus choros. Cresço nos seus momentos de lucidez. Eu trago a alvorada que desafia o vigor da sua memória. Eu estou aqui. Eu sou iminente. Eu sou aquele que anda pelo caminho que você deixou. Meus olhos descobrem as feridas e os destroços. Limpo a poeira das lágrimas que já secaram. Eu dreno os lagos de seus arrependimentos. Eu encho os poços em abundância. Alivio a fadiga, acalmo a fúria. Costuro as páginas rasgadas porque sei quem você de fato é. Eu lhe apresento a sua verdadeira identidade. Eu sou o anseio que lhe faz molhar seu travesseiro. Eu sou a emoção que você busca quando luta pelos seus sonhos. Nas conquistas e suspiros é a mim que você busca. No toque entre os corpos é a mim que você busca. Nos gemidos e desejos é a mim que você busca. Nos profundos anseios, na vontade de ser visto. No me ame, é a mim que você busca. Nos suspiros de encanto, nos desejos de tirar o fôlego. No toque de um estranho que lhe faz sentir jovem. Nos livros e fábulas, nos rótulos de esse sou eu esse, eu sou esse. No me ouça, diga meu nome. No me toque, me queira, me encontre, me queira. Na dor pungente, no amor, na música, na batida, no gosto, no calor e no ardor. Na carência de um abraço, na cor, no olhar, na intenção, o desejo, na chama da voz e no espírito do fogo. Quando pede por mais, é o meu nome que deve clamar. Eu sou aquele que espera pelo seu chamado. Eu alcanço você e espero. Quando você se deita ferido e inquieto, eu sou o guardião do seu sono.
Eu espero e espero até o tormento cessar. Eu sou a verdade que eles chamam de resgate. Quando as trevas irrompem com suas palavras de morte, eu chamo os tons do amanhecer. É a mim que você busca.